Era um dia comum em 2017. Eu estava dirigindo, indo para o trabalho que eu fazia na época. Eu estava ouvindo um áudio qualquer, não lembro exatamente o que era. Eu me peguei pensando, como é que a minha vida chegou até aqui? Sem perceber, eu tinha feito pequenas escolhas diárias que tinham me levado até aquele momento. Mas o mais assustador é que eu nem tinha percebido como é que eu tinha feito essas escolhas. Você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Então nesse vídeo hoje você vai entender como pequenas escolhas moldam o seu futuro, tanto para o sucesso ou quanto para a estagnação. Vai depender de você e o que você pode fazer para mudar essa trajetória. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, deixa eu te receber. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Marcelo e aqui nesse canal você aprende tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para desenvolver uma mentalidade de sucesso. Não adianta a gente querer falar que vai mudar de vida se a gente não conseguir mudar a nossa mentalidade. Então eu sempre falo aqui em todos os vídeos, se você quer mudar de vida, se você está insatisfeito com a vida que você está vivendo, se você sente que está repetindo padrões, ano após ano, dia após dia, você precisa mudar a sua mentalidade. Quer mudar de vida? Mude a sua mentalidade. E se você já curte esse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para o YouTube sempre te avisar quando a gente está postando vídeos novos aqui. E aqui a gente posta vídeos novos todos os dias. Eu estou numa pegada de postar todos os dias, pelo menos durante a semana, para te ajudar e fazer de 2025 quando o seu romper. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto aqui para o nosso conteúdo, que aqui, ó, é papo reto, é olho no olho, vamos embora. A maioria das pessoas acredita que grandes mudanças vêm de grandes decisões, mas a verdade é que o seu futuro ele é moldado pelas micro decisões que você tem, as micro ações que você faz no seu dia a dia, e muitas delas você faz sem se perceber. Coisas aparentemente insignificantes, como o que você pensa quando você acorda, como você responde a um desafio da vida que aparece, alguma circunstância, ou o que você permite passar despercebido. Tudo isso está construindo tijolo após tijolo a sua jornada de vida e, consequentemente, a sua realidade futura. Se você não assumir o controle dessas escolhas, você vai estar moldando, você estará construindo um futuro que você não escolheu conscientemente. Agora eu quero que você pense na sua vida hoje. Pense no seu corpo, seu humor, suas amizades, seu trabalho. Tudo é o resultado acumulado das escolhas que você fez lá atrás, em algum momento da sua vida. Se não fez, deixou de fazer. Assim como uma pequena mudança na direção de um navio no meio do mar, no meio do oceano, pode mudar completamente seu destino, ou se você pegar um avião e mudar só um grau parece muito? Não. Mas se você mudar um grau da distância Rio-Paris, você não vai chegar em Paris, vai chegar lá na África. Então as pequenas decisões do seu dia, elas mudam onde você vai estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E se você não tem noção nenhuma de onde você pretende estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você precisa criar um planejamento básico, ter uma visão básica, porque tudo começa com uma visão, com clareza. Você precisa ter uma clareza básica de onde você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E agora vamos mergulhar nas 5 escolhas invisíveis, mais poderosas, que moldam o seu futuro, que moldam o seu destino. E como você pode tomar controle delas. Essas 5 escolhas vão abrir os seus olhos para o que realmente importa, porque talvez você esteja se sabotando hoje sem se perceber, mas a boa notícia é que você pode mudar a partir de hoje, porque isso tudo são comportamentos estão na esfera do estar, e tudo que está na esfera do estar, do fazer, pode e deve ser mudado, pode e deve ser ressignificado. A primeira escolha que você pode fazer, que eu coloquei aqui nessa lista, é a escolha reagir ou a escolha responder. Reagir é agir novamente. Quando a gente fala disso, a gente está falando de agir no impulso. Então, reagir, você vai agir novamente no impulso. E responder é agir com consciência, com ponderância. Procura ser mais ponderado. Se você age por impulso, você é levado pelas emoções do momento. Se você é ponderado, você para, você respira, você faz as perguntas certas para saber se aquelas ações estão condizentes com aquilo que você deseja fazer. Por exemplo, quando você leva uma crítica, quando você recebe uma crítica, você leva para o lado pessoal como uma ofensa e acaba tornando aquela pessoa seu inimigo de alguma forma, ou você leva para o lado positivo como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhora. Né? Às vezes a ofensa de uma pessoa, a pessoa te conhece plenamente. Faça as perguntas certas. O que essa pessoa sabe sobre a essência da minha vida? O que essa pessoa sabe sobre o meu propósito, sobre a minha missão de vida? Se você não tem uma missão de vida, está na hora de clarificar isso. Mas se você consegue discernir a resposta dessas perguntas, aí tudo fica mais ponderado. Você consegue responder, ou seja, responder a uma crítica, alguma ação que vem do externo, de alguém, de uma forma mais sábia, de uma forma mais bacana, de uma forma mais ponderada. A segunda escolha que eu separei aqui é escolher encher-se de informação ou pela transformação da ação. Hoje em dia a gente vive na era digital tem informação demasiada, demais da conta, muito lixo informacional.
né? A gente recebe, as pessoas são viciadas em celular. O Brasil é um dos países que tem mais viciados em celular, se não é o maior país, tá? Batendo ali com os Estados Unidos, país que é mais dependente da cultura do celular. E o celular gera o quê? Dopamina barata, informação desnecessária, e o cérebro ele fica preso naquilo e não consegue agir. Então, quando a gente recebe muita informação e não aplica essa informação, porque grande parte dessas informações, elas são lixo informacional, ou seja, não vão acrescentar nada na sua vida. É só a opinião das pessoas acerca de algum assunto. Você precisa de informações boas, informações que realmente vão agregar na sua vida, no seu momento em que você vive, no seu momento de vida hoje. Você precisa de algumas informações básicas que vão te ajudar a avançar para o próximo nível. Só que você precisa escolher, ou você vai assimilar apenas as informações, ou você vai escolher assimilar as informações e agir. Porque sem ação você não tem resultado. Por exemplo, ler 10 livros e não aplicar nada. Ou ler um livro e não aplicar nada. Se você não coloca em prática que você vai ler um livro para aprender algo novo e colocar aquilo em prática para você fazer da sua vida um pouquinho melhor, você tem que rever seu planejamento, você tem que rever suas ações. Porque muito provavelmente você vai estar preso nesse ciclo de sabotagem, nesse ciclo de comportamentos que se sucedem um ao outro e a sua vida, e o tempo passa, mas a sua vida continua estagnada. Então, se você deseja mudar de vida de verdade, você precisa mudar sua mentalidade para o agir, para a ação. Tanto é que a ação é o terceiro ciclo da prosperidade. Você não consegue ter resultados diferentes agindo da mesma forma. A terceira escolha que eu coloquei aqui, você escolhe reclamar ou ser grato. Reclamar é clamar novamente por aquilo que está acontecendo de ruim. Ou você tem uma visão negativa, você vai reclamar, você vai buscar um culpado para as coisas que acontecem, ou você vai ser grato, você vai enxergar uma positividade, você vai enxergar uma oportunidade de crescimento. Gratidão era tão importante que ela é o quarto ciclo da prosperidade. E aqui você sabe que quando você quer desenvolver uma mentalidade de sucesso, você precisa desenvolver um pilar. 4 pilares, na verdade, que sustentam essa mentalidade de sucesso. Autoconhecimento, sem clareza a gente não sai do lugar. Planejamento, você precisa ter uma visão de futuro. Ação, você precisa estar sempre em movimento, sempre em prática. E o quarto é gratidão. Você precisa ser grato, você precisa ser transbordante. Porque quando a gente é grato, a gente se alimenta daquilo de forma positiva e acaba querendo transferir, querendo semear na vida do próximo. E eu te garanto que você, eu, todos nós, qualquer pessoa no mundo, ninguém gosta de receber coisa negativa. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa reclamona, que só reclama, uma pessoa que só acha defeito nas coisas, que só fala mal dos outros pelas costas. Se você não entende ainda isso, aprenda de uma vez por todas. Se você ouve a reclamação de alguém que está falando mal de outra pessoa que não está nem presente ali, quando ela se afastar de você, ela vai falar mal de você pelas costas também. Isso é certo. Porque como você faz uma coisa, você faz todas. Então, um exemplo prático dessa terceira escolha. Quando a gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente fica muito preso no trânsito, engarrafamento. Você escolhe, ou reclama que você está preso no trânsito, leva 1 hora para andar aquilo que você deveria andar em 20 minutos, meia hora. Ou você usa esse tempo de forma positiva, proativa. Escutando um podcast, escutando uma aula de algum curso online, de uma imersão que você esteja participando. Ou se você for esperto, você está assistindo um vídeo aqui do nosso canal. Então, se já está valendo esse conteúdo, já deixa seu joinha, se inscreve, compartilha com uma pessoa. Por que todo mundo pede isso aqui no YouTube? Porque isso ajuda o mecanismo do YouTube a distribuir, a levar essa mensagem para mais pessoas. Seja um agente de transformação na vida das pessoas. E a quarta escolha que eu coloquei aqui é uma escolha que eu sofri muito minha vida toda. Escolher adiar por perfeccionismo ou escolher agir, mesmo com medo. Esperar o momento certo é perda de tempo, é perda de energia. E tempo é vida. Então esperar o momento certo é adiar algo de bom para acontecer na sua vida. E eu fui o rei do perfeccionismo, eu sempre falo isso aqui no canal. Nem como orgulho, porque eu não me orgulho disso, mas como eu venci isso, então eu ajudo a semear isso na vida de outras pessoas que também passam por isso. Eu sei que é muito comum. Quando a gente é perfeccionista, a gente acha que está dando o nosso melhor. Mas não, a gente está se paralisando. A gente está virando o rei da procrastinação. A gente está procrastinando aquilo que a gente deveria fazer naquele momento. E as coisas, elas têm um time, elas têm um tempo, as coisas têm um tempo de conclusão, as coisas têm um tempo de serem feitas no tempo certo, para que haja realmente o resultado que a gente quer. Isso se reflete até no coletivo, que o brasileiro costuma deixar tudo para a última hora, né? Quem não deixa de fazer o imposto de renda no último dia, quem não deixa para fazer as compras de Natal no último dia, quem não deixa para comprar as coisas da ceia no último dia, enfim, qualquer coisa. As pessoas deixam tudo para a última hora. Mas essa escolha é importante, porque as coisas elas acontecem passo após passo. Né? Eu sou cristão, aqui nesse canal a gente fala muito sobre cristianismo aplicado também, porque tudo vem de Deus. Então a gente precisa entender que Deus ele só age a partir do momento que a gente tem
com fé, dar o nosso passo. Quando a gente dá o nosso primeiro passo em fé, Deus vai colocando o próximo caminho. É como se fosse o farol de um carro que vai iluminando ali. O farol ilumina, não sei, 15, 30 metros, eu não sei, no escuro. E conforme você vai chegando mais à frente, ele vai iluminando cada vez mais. Então, da mesma forma, cada vez que a gente dá um passo, cada vez que a gente age, a gente vai tendo novas clarezas, novos insights para realmente continuar agindo, para continuar recebendo feedback daquilo. E fazendo os ajustes necessários para a gente conseguir seguir em frente e ter o resultado que a gente quer. E a quinta escolha que eu deixei aqui, que é essencial também. Você escolhe sobreviver ou você escolhe viver com propósito? Quando a gente escolhe só sobreviver, a gente vive no piloto automático. Eu já falei aqui que a neurociência já codificou isso, né? Que o modo de sobrevivência do ser humano, ele está ligado ao cérebro límbico, ao modo de sobrevivência. Ele aumenta os níveis de cortisol, as pessoas ficam reféns, ficam viciadas na química que o corpo libera com esse fenômeno e acabam se viciando em fazer as coisas de última hora, em fazer as coisas com estresse, em fazer as coisas com as emoções afloradas. E quando a gente escolhe só sobreviver, o nosso cérebro, a função dele é fazer com que a gente sobreviva, que a gente tenha saúde. Então, na cabeça do cérebro, na mentalidade do cérebro, se a gente puder falar assim, o cérebro ele vai querer que a gente sempre fique numa zona de conforto, porque dessa forma ele não tem preocupação com alguém vir matar a gente, né? Ou com a necessidade de passar fome, com nada disso. Então ele vai sempre buscar a zona de conforto. E a zona de conforto, eu sempre falo, ela é infrutífera, ela não produz nada, porque para você produzir algo, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa se desafiar, você precisa construir coisas novas, você precisa fazer algo novo. Então o modo sobrevivência, ele vai sempre favorecer com que você fique na zona de conforto e, consequentemente, fique sem resultados. Agora, quando você escolhe viver com propósito, você escolhe viver com algo que ainda não viveu. Você está um propósito, é algo que está ali na frente. Então você precisa estar sempre se deslocando, você precisa estar sempre agindo, você precisa estar sempre buscando um propósito, buscando algo maior que você, para realmente valer a pena. E a busca do propósito, ela está totalmente ligada quando a gente age com intenção. O agir intencional, ele ajuda realmente a clarificar o propósito. Não, eu vou fazer esse projeto porque esse projeto, além de me proporcionar o retorno financeiro que eu preciso, ele vai ajudar inúmeras pessoas. Isso na nossa visão. Porém, quando a gente conclui esse projeto, a gente vê que é muito mais amplo. Deus abençoa. E quando Deus abençoa, o número de pessoas impactadas de forma positiva é muito maior. E essa é a bênção de quem caminha com propósito, de quem vive por um propósito. E agora eu quero que você pegue papel e caneta e responda. Qual dessas escolhas você tem vivido mais no piloto automático? Seja sincero consigo mesmo. Em cima dessa primeira pergunta, responda essa segunda pergunta agora. Qual pequena ação eu posso tomar hoje para mudar essa escolha? Porventura teve mais de uma escolha na sua vida que te impactou? Escolha uma agora. Faça uma de cada vez. Escolha uma dessas escolhas que eu mostrei. Comece ainda hoje. E lembre-se que uma pequena mudança que começa hoje cria um novo destino ali na frente. E eu mesmo vivi isso. Eu comecei contando uma história de 2017, que foi meu fundo do poço, lá atrás. E quando eu entendi que eu adiava os meus projetos por medo de julgamento, não era falta de competência, não era falta de capacidade, era falta de pequenas ações consistentes e de coragem diárias. Assim como muitos alunos no Método Core relatam, mudar essas pequenas escolhas invisíveis foi o que destravou novas oportunidades de vida, de trabalho, de relacionamentos, de realização. Mudanças grandes vêm de decisões pequenas, consistentes e conscientes. E eu quero te convidar agora, teve alguma frase que teve um impacto positivo em você hoje? Qual frase que foi falada aqui nesse vídeo teve algum impacto positivo? Escreve elas aqui nos comentários. Quero saber, quero te ajudar. Se você quer ir além, construir, desenvolver uma mentalidade de sucesso, capacidade para você realmente prosperar, avançar em todas as áreas da sua vida, te convido a conhecer o Método Core de Mentalidade de Sucesso. O link está aqui na descrição no primeiro comentário. É o passo a passo para você ativar uma mentalidade de sucesso. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha pelo menos uma pessoa que precisa avançar, crescer, prosperar e receber essa mensagem. E te convido a se inscrever no canal para continuar a sua jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal. E aqui vai ter um vídeo para você dar continuidade ao seu aprendizado, nessa sequência de vídeos e áudios que a gente vai colocando, uma dando sequência à outra. Eu vejo você então no próximo vídeo e viva de forma intencional para criar o futuro que você realmente deseja. Só bora!